Sodoma e Gomorra se transformou num deserto. Lembrem-se que aqui existiam pastos para os rebanhos de Ló. Aqui existia vida, existiam pessoas que trabalhavam, que se sustentavam da terra, do que existia na terra. E hoje em dia, o que eles podem produzir aqui somente é com irrigação de água que é trazida de poços artesianos bem profundos. Neste momento, Abraão pede a Deus que ajude o sobrinho Ló. Segundo a Bíblia, Deus quis tirar Ló de Sodoma, salvá-lo junto à sua família, e os anjos que chegaram para salvá-lo, ficaram 2, não é? Eles chegaram e disseram: vamos sair daqui que Deus vai destruir a cidade. E quem são a tua família, tuas filhas, teus genros? Está escrito que os anjos os pegaram à força nas mãos e os levaram à força. E assim mesmo, quando eles estavam sendo levados rápido e com a ordem de não olhar para trás, a mulher de Ló ainda olhou para trás e ela também perdeu a chance de viver. A mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. Alguns estudiosos acreditam que essa seria a localização do Monte Sodoma. A transformação dessa terra em uma terra estéril completamente, provavelmente está ligada a essa chuva que houve aqui. Inclusive, nós vemos que, por intermédio dos profetas, Deus ameaça novamente que, se houver um pecado constante do povo judeu, ele voltará a tornar essa terra uma terra estéril, como a terra de Sodoma e Gomorra. Hoje existe aqui a maior concentração de cavernas do mundo. E foi em uma delas que Ló e as filhas vieram buscar refúgio. Depois da morte da esposa dele e da morte dos genros dele, não é? As filhas decidiram, elas acharam que tudo isso, todo mundo tinha sido destruído. Elas não sabiam que era um cataclisma local. Elas acharam que o mundo estava perdido e elas tinham que popular novamente o mundo, procriando. E com quem procriar? Elas decidiram que iam procriar com o pai delas. Então elas embebedaram ele com vinho. A primeira noite foi a mais velha, que dormiu com ele e concebeu. A segunda noite, ela disse para a segunda, para a mais nova: vá você também. E desses 2 atos incestais, saíram 2 povos, o povo moabita e o povo amonita. Hoje, o Monte Sodoma é basicamente um enorme bloco de sal coberto por uma fina camada de rocha resistente. Sem o sobrinho, Abrão segue sem herdeiros. Naquele tempo, de acordo com as leis da Mesopotâmia, a esterilidade de Sarai já seria motivo suficiente para ser devolvida à família. Aquele afã de ter esse herdeiro, a esposa, Sara, ela tem uma ideia de dar a serva para o marido, para que ele tivesse relações com ela, e o filho que gerasse disso seria então o herdeiro. Todo filho que essa serva me der vai ser meu, não vai ser dela, né? Vai ser meu e do meu marido, porque ela teria que dar o nome. Isso também está escrito nos tabletes de Nuri e também aparece no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi
foi o estabelecimento de algumas regras importantes para a vida social na Babilônia. Que se acaso um homem não tivesse filhos, ele poderia tomar a escrava, uma das escravas, e ter relações com ela, e o filho que gerasse, se ele chamasse de meu filho, esse filho também seria contado como herdeiro da casa. Isso quer dizer que, culturalmente, é possível? Era possível. Mas será que é isso que Deus queria? Porque isso só mostrava a questão de que o ser humano estava buscando realizar as coisas de Deus com sua própria força, né? E Deus queria que eles dependessem completamente dele. Abrão concorda com a ideia da esposa e tem um filho com a serva egípcia Agar. Ninguém é perfeito. Ao contrário. Todos os nossos heróis ali, né, aparecem como muito humanos. Vamos dizer assim, tão fracos quanto nós somos. Me parece que talvez ele poderia ter dito, olha, não é por aí. Eu tenho uma promessa. Você vai ter um filho. Então não precisa, por exemplo, aí a Agar. Não preciso receber Agar. Agar é interessante porque ela não era uma pessoa má, mas ela, no momento que ela se viu, ela sempre foi serva, ela sempre foi escrava. No momento que ela se viu com esse poder, que ela poderia ser tratada igualmente a esposa de Abraão, e ela começou a desprezar a Sara por isso. Começa a ter uma complicação de relacionamento. Quando a gente se percebe superior a alguém, a gente quer dar um jeito de mostrar essa superioridade. Devido aos conflitos com Sarai, Agar foge.